Olá, meu amigo, minha amiga! Que bom você por aqui na nossa 14ª aula. Estamos encerrando hoje nosso segundo ciclo de 7 dias, né? 7, 14 e 21. Estou aqui com você nesses 21 dias. Hoje nós estamos no nosso dia 14. Para aqueles que não me conhecem, estão começando a assistir por essa aula, eu me chamo Altair Altoff e estou numa jornada de 21 dias, trazendo temas que vão fazer com que você reconstrua uma mentalidade focada nos seus alvos, nos seus objetivos, né, para que você conquiste aquilo que você vem buscando. E nós temos aí já, né, inúmeras aulas. Se você está começando por aqui, eu quero pedir, né, que depois que você terminar de assistir essa aula, vai lá, tem uma playlist lá, né, no meu Instagram, no meu Instagram não, no meu YouTube, perdão, tá? Aproveita já, né, me segue aí no YouTube, aciona o sininho para não perder né, nenhuma aula nova, né? E comente essa aula. Comente o que você aprendeu, né? O que precisa melhorar muitas vezes, e assim você vai estar me ajudando a cada vez mais melhorar o conteúdo que eu quero levar até vocês. Perfeito? Então, qual que é o tema da nossa 14ª aula? Nós vamos falar hoje sobre vícios. Exatamente. Hoje a chave é vício. E nós vamos ver o seguinte: todo vício é um circuito no nosso cérebro que fica se repetindo. E volta e meia você volta a fazer aquilo, você volta a fazer aquilo, você volta a fazer aquilo. E ali você se torna viciado naquilo. Então, o que nós temos que fazer? Trocar de vícios. Walter, mas como assim trocar? Não tem que acabar com os vícios? Sim, mas nosso cérebro, ele funciona dessa forma. E nós vamos dar algumas pílulas, alguns pequenos códigos na aula de hoje, tá? Por quê? Porque todo vício tem que ter um prazo determinado. Tá? É óbvio que eu tenho que trocar de vícios ruins para vícios bons. Mas mesmo os vícios bons tem que ter um prazo para terminar. Porque senão a gente não evolui. A gente fica só repetindo aquele circuito. Mas ele é bom, sim. Só que o bom é inimigo do extraordinário, do excelente. E aí, muitas vezes, esse vício bom faz com que eu não não suba para a próxima fase. E aí, chega um momento que eu, mesmo com vício bom, eu vou estar me frustrando. Alter, exemplos de vício. Por exemplo, celular. Celular hoje é o maior vício que tem. Ele gera dopamina, né? O que a gente chama de dopamina barata, né? O neurotransmissor da novidade. Aí o que está acontecendo? Qual será o próximo, né? O videozinho que vai passar aqui? Nossa, e aquilo todos nós temos esse vício. Eu, particularmente, tá? É uma briga diária para que eu possa parar de olhar o celular para executar, fazer acontecer. Mas isso é possível e você pode fazer isso, tá? E esse vício ruim, por exemplo, olhar o celular sem parar, tá? Todo vício ruim é uma fuga do nosso estado emocional. Então, para fugir daquele estado emocional, meio de ansiedade, depressivo que seja, a gente vai para um vício. E o celular é muito fácil, porque ele está na palma da mão, ali no bolso, eu tiro rapidinho, dou uma olhada, e aquilo me gera, e aí eu quero olhar um pouco mais, eu quero ver e tal, e isso vai gerando dopamina barata, né? Esse neurotransmissor da novidade, né? De novidade. Então nós temos que ter o cuidado com isso. Mas ao ter só o celular, não, tem outro tipo de vício. Comida também pode ser um vício. Ele gera cortisol. E aí o que acontece? Você quer comer, sempre comer uma coisa diferente. E aí muitas vezes você não está cuidando da sua saúde porque você está viciado em comer, né? Por exemplo, tem gente que fala assim: eu sou viciado em chocolate. Eu posso garantir para você que é a coisa mais difícil do mundo você achar alguém viciado em chocolate. Ah, Altair, eu não aguento ver um chocolate que eu tenho que comer tudo. Então pega chocolate, começa a comprar chocolate 70% para cima, 70, 80, 90. Ah, Altair, é muito amargo, é ruim de comer. Esse é o chocolate. Quando você pega o chocolate ao leite, o seu vício não é no chocolate. O seu vício é no açúcar que está no chocolate. Então, pessoas que se dizem viciadas em chocolate, na verdade, elas são viciadas em açúcar. E elas comem, e o açúcar depois vai trazendo o quê? Muito ingestão de açúcar, vai também trazendo, né, danos, né, no nosso organismo. Então, nós não podemos deixar esses vícios nos controlar, nós temos que governar, tá? Então, não tem como nós vivermos sem vícios, tá bom? Então, o que nós temos que fazer? Alimentar os vícios bons. Como eu não posso viver sem um vício, quais vícios bons eu posso alimentar? Mas cuidado, mesmo os vícios bons, nós temos que ter cuidados. Por quê? Porque eu não posso, né, deixar que esses vícios tomem conta da minha vida. Mas ele é bom, sim.
mas mesmo assim eu tenho que governar sobre ele. Então, o que nós temos que fazer? Substituir os vícios destrutivos por vícios construtivos, né? E aí você vai ter uma facilidade de poder trocar esses vícios. Então, temos que aprender a trocar esses vícios, mas nunca se curvar a nenhum deles. Como eu falei, nós precisamos governar, porque nós nascemos para governar. Então, eu tenho que governar sobre os meus vícios, mesmo os bons, ok? Para que a gente possa o quê? Subir de nível. E nós temos que ter muito cuidado, porque nenhum vício anda sozinho. Ele sempre anda em dupla, em trio, né? Um abismo sempre chama outro abismo. Provavelmente, né, quem é viciado em celular, fica ali olhando, perdão, provavelmente ele gosta de comer olhando o celular. Então nós já temos ali o vício do celular, o vício da comida, né? O vício talvez de ficar deitado de perna para o ar, vendo o celular e comendo. E esse vício não anda sozinho. Então nós temos que ter cuidado, porque uma coisa chama a outra, e aí a gente não se exercita, a gente não faz atividade física, come desordenado, fica horas ali no celular e não é produtivo, ok? Então, nós temos que ter isso em mente, né? Altair, eu não tenho vício, eu tenho hábitos. Então, deixa eu te contar aqui. Todo hábito é um vício. Tudo que eu faço com habitualidade é um vício que eu tenho. Meu cérebro entende, é aquele circuito que fica se repetindo. Tá? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que, né, alimentar e buscar com que, né, o nosso ecossistema alimente nossos vícios bons. Porque nosso ecossistema ele alimenta tanto os vícios bons como os vícios ruins. Então, as pessoas com quem a gente convive, muitas vezes, por exemplo, pessoas que são viciadas em vitimismo. Já falamos, teve uma aula só sobre vitimismo. Tem gente que é viciada em ser vítima. E ele encontra pessoas que, quando ele está naquela, né, aquela sensação de vítima, aquele sentimento de vítima, as pessoas vão lá acolher ele, falam, nossa, você faz tudo, ninguém te reconhece. É verdade. Porque o ecossistema alimenta os nossos vícios, seja os vícios bons, seja os vícios ruins. Então, nós temos que ter consciência disso. Precisamos governar sobre os nossos vícios, tanto os bons como os ruins, como eu falei. Nós temos que estar no controle, não os vícios, ok? Por isso, todo vício tem que ter prazo para acabar. Todo vício. Outra vez é um vício bom, fazer atividade física, correr. Eu estou aí, né, num desafio de 5 quilômetros por dia. 365 dias. Alter, você não vai se viciar em correr? Não. Tá? Terminou? Eu nunca mais vou correr? Não. Vou continuar fazendo atividade física, mas não vai ser um vício. Eu tenho que ter prazo. Eu tenho que governar sobre esse vício. Então, o segredo de você mudar de nível é trocando de vícios. E você vai trocando de vícios, tendo novas experiências. Isso vai fazendo com que você cresça e que você acabe, né, prosperando cada vez mais. Tá? Então, eu tenho que me viciar naquilo que eu quero dominar. Então, eu quero dominar a língua inglesa. Então, vou me viciar em estudar inglês. Perfeito? Só que isso não pode ser um vício, porque eu tenho que governar. Então, eu me vicio naquilo para poder aprender a língua inglesa, por exemplo. Quando eu aprendi, eu estou governando. Agora não preciso mais estudar, eu já domino. Porque senão, o que, que acontece? Você sempre vai se sentir o quê? Eu tenho que estudar mais um pouquinho, eu tenho que estudar mais um pouquinho, não estou preparado. Então, você tem que se posicionar em relação ao seu vício, ok? Então, não precisa, né? A gente não pode passar a vida inteira fazendo a mesma coisa, né? Fazendo a mesma coisa. Tem gente que passa a vida inteira fazendo a mesma coisa, acordando no mesmo horário, tomando café na mesma xícara, né? Na mesma hora, sentando na mesma cadeira. A vida é muito curta para a gente fazer sempre a mesma coisa. Cada fase requer um vício novo, tá? Mas como assim? Como que eu posso vencer, então, esse hábito, esse vício de fazer sempre a mesma coisa? Troque. Troca, inclusive, a hora de acordar. Acordo todo dia, 6h30, por exemplo. 6 horas da manhã. Hoje eu vou acordar 5h50. Daqui um mês, vou colocar lá 6h10. Daqui mais 90 dias, eu coloco lá 5h55. Você vai mudando. Isso vai dizendo para o seu cérebro que você não está naquela, né, viciado naquilo, você não está naquele platô, naquela estabilidade. Nós já tivemos uma aula sobre estabilidade. Isso vai fazer com que você suba de nível cada vez mais. Beleza? Então, qual é a tarefa da nossa aula de hoje? Isso mesmo, né? Todas as aulas nós temos uma tarefinha. Eu quero que você liste os seus vícios, os vícios que você tem. E eu quero que você faça uma lista também dos novos vícios que você quer ter.
E aí você vai, de forma gradativa, trocando cada um deles. Tá? Se você quiser fazer algo mais didático, faça uma lista de vícios ruins e uma lista de vícios bons que você tem. E uma lista de vícios que você quer adquirir. E aí você vai trocando, começa trocando os ruins por essa nova lista e depois você vai trocando os bons também por outros vícios para que você possa evoluir cada vez mais. Perfeito? Então aí, ó, né? Chegamos no final da nossa 14ª aula. Estamos concluindo o nosso segundo ciclo de 7 dias e é um prazer ter você aqui, tá? Então, se você não me segue aqui no meu canal, né, já me segue aqui no canal do YouTube, Altair Altoff, já ativa o sininho para receber os próximos vídeos, né? Nós estamos no vídeo 14, vai até o 21 ainda nessa série da reconstrução, tá? E mande um comentário. O que você aprendeu nessa aula? Comente aqui, ok? E tamo junto. E amanhã nós damos sequência. Te aguardo lá.